diferente esse ano, uma semana de sistemas aí totalmente online, né? Então, com muito prazer que a gente recebe esses dois feras aí da área de ciência de dados, né? E direcionado aí para a saúde, né? Então, Omar, Diego, andaram pelo mundo aí já falando um pouquinho de saúde, né? Trabalhando com um número grande de informações, de dados, e sempre procurando saber o que fazer com esses dados. Eu acho que é um dos temas principais aqui, não é? O que fazer com tanta informação, né? Já que hoje nós temos muitos softwares, por exemplo, que vão gerando informações e a gente não sabe o que fazer. Então, Omar, Diego, muito obrigado por vocês se disporem a falar um pouco com os alunos, palestrar, passar informações super importantes. Eu tenho certeza que, de repente, isso vai ser um incentivo para alguns artigos no ano que vem, nos próximos anos, para iniciação científica, né? E para o conhecimento e talvez para a sequência. Quem sabe o Diego é que tem uma empresa na área de saúde, quem sabe alguns alunos aí possam também fazer parte dessa equipe do Diego também. Tá bom? Muito obrigado, sejam bem-vindos, se apresentem, por favor, que é melhor vocês falarem que vocês já fizeram um pouquinho da vida do que eu ficar falando, tá bom? Obrigado e boa noite, né? Boa aula aí. Bom, boa noite, Alisson. Deixa o Omar começar, que o nome dele é Andrei Omar, então é a letra A, né? Então ele se apresenta primeiro, né? Tá bom. Passando a lista. Boa noite, pessoal. Obrigado por estar presente aqui na palestra de hoje. Eu sou Omar Mossos Camaita, né? Andrei é meu primeiro nome, não muito usado, mas também quem quiser chamar-me de Andrei, tá tudo bem. Beleza, gente, como já a maioria de vocês sabe, né, eu sou foráneo, eu sou vizinho de vocês, eu sou do Peru, tá? Que está saindo uma grave crise política agora, mas estou aqui já mais de 5 anos, né, eu vim para fazer mestrado, né, no ICMC USP São Carlos, né, em sistemas web, sistemas multimídia, e toda essa parte. Já faz 4 anos, se não me equivoco, eu estou trabalhando aqui em Ribeirão Preto, né, na parte de computação aplicada à medicina, né. Começamos a trabalhar com a parte de imagens médicas e tal, e todo estendendo para uma área que não é tão ainda está em crescimento, né, ou pelo menos aqui na parte de aplicação aqui na região, que seria a parte de radioterapia, né, da parte de software que suportem a parte de tratamento de tudo o que tem a ver com radioterapia, né? Não sei, Diego, se você gostaria de continuar. Sim. Omar, só um detalhe, Natália, parece que o pessoal está falando que está caindo o link, tem alguma coisa a fazer? Você dá uma olhada nisso? Eu estou vendo o chat aqui do pessoal lá, tá bom? Ok. O Alisson vai dar uma olhada lá também. Bom, vamos lá. Meu nome é Diego Fiore Carvalho, né? Professor também, há um bom tempo, quase 10 anos, né? Comecei trabalhando em outras áreas de rede, segurança, e aí aos últimos 10, 12 anos que eu comecei a trabalhar na área médica, né? Na verdade, você não escolhe a área que te escolhe, né? Até o tempo que ela te aguentar. Então, estamos aí lutando por fazer aplicações muito ligadas à pesquisa e desenvolvimento. O Omar é uma joia rara, nunca vi um cara tão bom assim em nível de raciocínio, né? Eu acho que vocês têm é uma honra vocês terem um professor como ele, com um pensamento, essa troca de experiências Latinoamérica com o Omar, o peruano, né? Eles têm uma cultura ancestral, então eu acho que isso... Eu já falei isso para ele, né? Eu acho que ele é extremamente inteligente, um nível de raciocínio absurdo, né? E isso vem da cultura dele, né? Da forma como... Você pensar em engenharia, por exemplo, no Peru, da forma como ele aprendeu, em Arequipa, né, Omar? É isso? Isso, Arequipa, né? E é um nível matemático pesadíssimo, né? Diferentemente do que nós vemos hoje, um pouco no Brasil, né? A gente acaba tendo
um pouco deixando de lado algumas coisas matemáticas e falta, né? Então, o Omar está aí até para mostrar o quão importante isso, né? Numa carreira internacional, né? Bom, a gente tem diversos projetos na área de saúde, né? É meio difícil falar dos nossos projetos, parece filhos nossos, né? Então você fica meio assim com um certo cuidado de falar, né? Então você tem um pouco de medo de falar, isso aqui vai gerar ciúmes no outro filho, né? Em relação ao projeto, né, em si. Mas a gente hoje, a gente fez um paralelo, né, com o tema que está acontecendo agora, com a quarentena, que hoje foi estendida, né, pelo governador, era a data para acabar, né, devido a esses dados que já estão aumentando novamente, né. E muito do que a gente enxerga do lado da saúde, ela está disperso, né? Aí vem esse tema, data science, ou ciência de dados na área de saúde, principalmente com o Covid, porque muita informação tem aí, a gente não sabe o que é fake, o que é informação real, oficial, a gente não sabe como organizar nosso raciocínio lógico, como pensar em relacionar essas informações até para pensar, né? Então, o futuro é muito incerto, né? Então, a gente trouxe esse tema, a gente fez alguns experimentos, né? O Omar, principalmente na parte de imagem, fez algumas coisas, eu fiz mais no Data Warehouse, e aí a gente vai comentar um pouco do que é possível, né, nessa nova fronteira do conhecimento, que é a fronteira da ciência de dados, que eu acho que num futuro muito próximo, isso vai virar até uma graduação. Já tem, né, Omar? Não tinha? Já tem. Se não me equivoco, no ICMC abriram já uma graduação. Uma graduação em ciência de dados, né? Uhum. E vai chegar uma hora que a TI, né, ela vai abrir, né, para diversas vertentes, não tem como, né? A gente hoje é difícil o cara que é bom de redes, o cara também é bom de programação absurda, baixo nível, o cara também é bom de programação orientada a objeto. É difícil, então, é igual a medicina, você tem que separar as áreas, né? Uma hora, eu faço isso, aqui ele faz aquilo, né? Então, as coisas vão ficar nesse sentido no futuro, não muito longe disso, né? Bom, vamos lá, então. O título da palestra, né, Ciências de Dados em Saúde, caso de Covid-19. Vamos dar alguns exemplos regionais, da região do Bebedouro, também eu separei um estado do Rio de Janeiro para fazer uma análise. O Omar também trouxe algumas tomografias de pulmão, né, Omar? Uhum. Que para a gente ver a relação do Covid, o que é esse Covid dentro do pulmão, né? Uma vez que a gente está muito em hospitais e existem muitos casos de falsos negativos, falsos positivos, né? É Covid, não é Covid? Faz o teste lá, o teste dá uma coisa, negativo, né? Porque parece que sempre dá negativo. Ou se dá positivo, será que é positivo? Tem a contraprova, enfim. Esses testes de farmácia. Agora, e a questão fisiológica? O que muda dentro do organismo do cara? Isso é uma incógnita, né? Tem gente morrendo de AVC, é relacionado a Covid, não é? Tem gente morrendo secundariamente de outras doenças relacionadas ou não ao Covid. Então, nós não somos médicos, mas apenas temos dados, isso a gente consegue acessar e fazer relacionamento, é o que a gente vai tentar mostrar um pouquinho aqui, tá? Bom, então, o que está de plano de fundo é a MedSys, né, que é a empresa nossa de Ribeirão Preto, já há mais de 15 anos, né, o Camacho não está presente aqui, mas ele é o fundador da empresa, né, e a gente trabalha, né, com radiologia e radioterapia. Então, radiologia, raio-x, ressonância magnética, tomografia e etc. E radioterapia é a parte, né, da parte de tratamento de câncer, né, com radiação. E é nisso que a gente está, praticamente o Omar fica sem dormir aí semanas e semanas, né, que é o que ele está focando demais nisso, e a gente está tentando até expandir isso latino-americamente, né, para a América Latina e outros países. Eu, particularmente, já rodei muito lugar para mostrar a solução, né. A gente tem algumas coisas de inovação que ainda não foram feitas, né, com a realidade nossa, do SUS e da América Latina. Ano passado, a gente foi na ONU mostrar, na Áustria, né, a aplicação do CIPRAD, que é o projeto de radioterapia, e estamos tentando aí a Anvisa, né, que vocês estão vendo agora, ficou mais comum falar de Anvisa por causa da vacina, mas a Anvisa a gente está tendo uma briga já há alguns anos aí, né, com a Anvisa, principalmente tentando as certificações,
como a gente trabalha com radiação, não é algo simples de obter, né? Então, estamos aí. Parte do desenvolvimento está completo, testado, e parte a gente está ainda desenvolvendo algumas coisas a mais, sempre com testes, né, de acordo com as normas internacionais. Mas não vamos falar tanto dos nossos projetos, vai falar mais do caso Data Science com Covid-19, que foi o convite aí pelo Alisson, que a gente agradece bastante, para poder expor um pouquinho algumas coisas que a gente faz, tá? Bom, eu vou começar aqui, já passo a palavra para o Omar, a questão da ideia da saúde, né, em que pé está a evolução das coisas, né? Então, a gente tem um movimento de revolução que se chama Quarta Revolução Industrial na indústria, né, que é a indústria 4.0. Quem é da engenharia de produção, engenharia elétrica, ouviu muito falar sobre isso. Nós também, né, mas é mais na terceira revolução e agora na quarta. A primeira revolução, de 1780, ela é totalmente mecânica, é o advento do vapor, máquinas a vapor, etc. A segunda, a gente está falando ali de primeira parte elétrica, né? As fábricas, ela é indústria totalmente fabril, com mão de obra manual, mas elétrica, já tem auxílio de energia em alguns processos industriais. A terceira é o advento, né, de toda a estrutura de organização em cadeia, né, que você tem automação, máquinas te auxiliando, principalmente com a indústria automobilística, né, automotiva, que tende a puxar todo esse ferramental tecnológico integrado. Agora, nós estamos vivendo, desde os meados de ano 2008, 2009, a quarta revolução industrial, que é onde a parte de inteligência artificial, robótica, big data, que é um dos assuntos importantes que nós vamos falar hoje, que é relacionado à ciência de dados, se inclui. Que nesse momento tudo vira monitoramento, tudo vira sensoriamento, tudo está integrado em banco de dados, que às vezes nem são banco de dados como a gente aprende na faculdade, são bancos de dados bem diferentes. E essa estrutura toda é relacionada, né, para passar relatórios para algumas pessoas, gestores, tomarem decisões, ou até mesmo melhorar o processo fabril, né, de desenvolvimento ali, dentro de um ambiente industrial aí de produção, né? E nesse mesmo contexto, né, por que eu estou falando disso, que vem a ideia da saúde 4.0, né? Se você analisar a pirâmide etária brasileira, né, a gente tem uma população já bem mais idosa, né, e do que um achatamento, né, dos polos, mas sim descendo a parte do meio, né? Então a gente tem uma população adulta e idosa bem grande no nosso país, e isso muda todo o foco de consumo, né, de consumo de recursos, de software, de hardware, de tudo relacionado à saúde também, né, do atendimento ao paciente. E nesse contexto é o que a gente tem aí, né, em relação à indústria 4.0, a gente tem o paralelo na área de saúde, que é a saúde 4.0, hospital 4.0, então tudo agora é moda 4.0, né? Então, nesse contexto, o que a gente tem tecnologia entrando agora, né, ou já tem até soluções funcionando? Suporte de internet das coisas, o Omar vai falar alguma coisa disso, monitoramento remoto do paciente, eu estou com um idoso em casa, alguns TCCs meus e do Alisson orientados já fizeram alguns testes com isso, né? Aqui, por exemplo, monitorando Alzheimer, APPs, no cara fala que tem uma emergência, né? Esse tipo de coisa, horário de remédio. Isso a gente brinca no quarto ano com alguns TCCs, né, Alisson? A parte de Big Data, que é o foco que a gente vai falar, de o que é o Big Data, como essa estrutura enorme, né, gigante. A parte de saúde, que nós somos obrigados a aceitar, de acordo com a quarentena, já com a telemedicina. Não posso ir lá no consultório, o médico fugia, né, sumiu um monte de médico, o cara não sente, né, conversar remotamente, né, a questão de como ele cobra, né, o médico também tem essa necessidade, né. Então, tudo isso integrado a equipamento, integrado a cloud, integrado a IA, inteligência artificial para suporte de decisão, estudo baseado em caso, né? E também aconteceu muito no Covid. Então tá, se o cara tem coriza, o cara tem... O que é o diferencial da Covid? O cara tem coriza, o cara tem tosse, o cara tem febre, não, tá com Covid. Gente, né? Então isso são sintomas de gripe também, de resfriado. Mas, não, o cara perdeu o paladar, o cara não está cheirando nada. Pô, aí é uma coisa bem diferenciada. Então, estudo baseado em caso auxilia muito essa questão de diagnóstico. Isso foi, né, para cloud, foi para teste aí geral.
Tá? Diagnóstico automático, que é uma coisa que os médicos não gostam, né? Você põe uma radiografia lá, uma IA, né? Um tipo de programa que avalia e fala, opa, isso aqui é um câncer, ou isso aqui é uma COVID, né? Esse tipo de coisa. Segunda opinião clínica e também dashboards são os BIs médicos, né? Tudo isso é saúde 4.0. O que importa nesse contexto de saúde 4.0, né, é a gente ter a condição de tirar a ideia do sentimento do lado. Tudo que é qualitativo pode dar margem a erro, né? Então, por exemplo, médico na área de saúde é muito feeling. Isso é bom às vezes, né? O cara acerta, mas nem sempre. O cara vai acertar sempre. Então, você tem essa ideia qualitativa baseada em experiência, né? O cara é um cirurgião, etc. A ideia aqui da saúde 4.0 é suportar, dar mais condições, mais estatística, mais detalhes para esse médico na hora de ele tomar uma decisão. E seja baseado não somente na ideia subjetiva da experiência que ele tenha, até porque alguns estão começando, não têm essa experiência de fato, mas também baseado na ideia mais sistemática, na ideia mais quantitativa, a ideia de dados físicos e estatísticos em relação a percentual do que dá certo e do que dá errado. Então, eu vou fazer isso com o meu paciente. Quanto por cento isso dá certo de fazer com o paciente? Isso é 80% de chance, legal. Na América Latina funciona assim? Não sei, não testaram. Mas na Europa é igual aqui, é ser humano. Não é. Não é ser humano. Lá tem um calor, é ser humano, mas o cara tem pouco tempo de sol exposto, o cara, enfim, né, tem condições culturais e condições de vivência diferentes. Isso tem que ser levado em consideração em medicina, né? Então, a ideia é pesar esses dois lados, tanto o lado humano, que o médico é essencial, mas também o lado da abstração de dados quantitativos para você unir os dois melhores mundos para diminuir a quantidade de erros em procedimentos de saúde, tá? Isso que é o que a gente tem buscado, o também o pessoal tem buscado com saúde 4.0. Bom, vou passar a palavra para o Omar, né? Se deixar, eu falo aqui a noite toda, né, Omar? Vamos lá, Data Science, manda ver. Ok, pessoal, então vamos a conversar um pouco de Data Science, né? A definição, assim, prática, fala que Data Science é utilizar métodos computacionais, né, para conseguir dados valiosos a partir de um conjunto de dados brutos, né? Essa é a definição básica. Temos esses dados que podem estar desordenados, podem estar em distintos lugares e precisamos processar isso e gerar algo que seja valioso, algo que sirva para quê? Para toma de decisões, o que o Diego falou faz pouco, né? Que seja já a um nível mais empresarial. E essas pessoas que trabalham nessa área, né, os cientistas de dados, eles trabalham com que métodos computacionais, né? Tudo que as coisas que a gente aprende aqui, né, parte de algoritmo, e os algoritmos partem de técnicas, de fórmulas matemáticas, né, a base da computação, né? E para conseguir essas soluções. Gente, aqui nesse gráfico vamos saber um pouco qual é o processo de um projeto orientado à ciência de dados, né? Este processo começa com a aquisição de dados, né? Primeiro eu preciso saber que dados eu vou processar, né? Que dados podemos ter? Nessa parte aqui entra o que seria Big Data, né? Os bancos de dados, dataset, repositórios livres. Por exemplo, uma empresa já tem reportes, já tem planilhas, já tem muitas informações. Então, juntar essas informações existentes, né, para poder gerar algo diferente. Agora, uma vez que a gente adquiriu, a gente pegou os dados, vamos para a seguinte fase do processo, que seria a preparação de dados. De que trata? A geração de dados, algumas vezes é feita por pessoas, né, e outras vezes feita por máquinas, né? E quando uma informação é gerada a partir de pessoas, por exemplo, alguém vai tirar um raio-x e chega lá a secretária e começa a digitar os dados do paciente. Errou em uma parte do nome, errou em algum dado, sabe? São erros que sempre acontecem em qualquer indústria, tá certo? Então, os dados que eu peguei para poder fazer o análise nem sempre estão completos.
ou se estão completos, pode conter erros. Imaginemos que temos um dado que fala da idade de pessoas, tá? Data de nascimento. E resulta que, se eu dou uma olhada, pode ter que apareça uma data de nascimento que seja de uma pessoa que ainda não nasceu, sabe? Ou dados que não são coerentes. Então, é um processo, é uma tarefa, antes de continuar com o processo, fazer uma limpa, né? O que seria como que fazer um filtro, tirar esses erros, né? Que poderia levar a trazer erros. Ok, já temos os dados, conseguimos preparar, conseguimos limpar esses dados, não, né? E agora vamos a uma fase de analisar esses dados, tá certo? Chega um grupo de pessoas que já tem os dados já estão limpos, né? Estão para processar e começam a trabalhar com data warehouses, começam a criar cubos, começam a tentar gerar nova informação. A partir disso, já indo a um próximo nível, começam a pegar esses análises, esse resultado dos análises, e aplicar em modelos computacionais, modelos matemáticos já existentes, para poder obter esses dados valiosos que a gente falou, né? Ok, eu já posso ter aqui os dados que são valiosos, mas esses dados eu preciso apresentar para alguém. Geralmente é alguém da área de negócios, porque a gente que está trabalhando mais em essa parte embaixo, né, a gente tem esses dados, só que o entendimento dos dados é complexo. Então, entra uma nova fase para poder apresentar esses dados de um jeito que seja mais amigável poder entender, né? Com coisas que a gente conhece, né? Com dashboard, que pode ter estatísticos, gráficos, etc., para poder entender esses dados, né? E, finalmente, que a gente já consegue mostrar esses dados, mostrar uns reportes que tenham dados valiosos, né? Passa a uma fase de publicação e manutenção, porque a gente gerou um processo. Vai seguir aparecendo, vai seguir entrando dados. Na verdade, os dados seguem gerando. Então, esses reportes, esses dados valiosos, vai seguir avançando. Então, a gente criou um processo onde a gente tem que fazer uma manutenção de vez em quando em qualquer das partes e seguir gerando relatórios de visualização para poder ver esses dados, tá? Então, esse seria o processo. Agora, a gente, na primeira parte, falamos da aquisição de dados, né? E aí, a gente comentou da parte de Big Data, né? Big Data é um termo que está sendo utilizado muito nos últimos 5 anos, né? E de que trata? Que tanto são a quantidade de dados que a gente tem, né? Que são dados gerados por humanos, por máquinas ou por sensores, né? E esses dados são criados continuamente, sempre tem uma imensidade de quantidade de dados que fala, ó, vamos a pegar esses dados e vamos a criar dados valiosos. E em Big Data, ele agrupou esses dados em 5 grandes pontos, tá certo? O primeiro ponto, ele fala de dados empresariais. O que seriam esses dados empresariais? A própria data que tem a empresa, né? A empresa tem próprios dados, tem reportes existentes, planilhas existentes, em distintos formatos, né? Em planilhas de Excel, nem sempre em bancos de dados, pode ter data antiga, etc., mas são dados próprios, tá certo? Então, esse é o nosso primeiro lugar para poder gerar outro tipo de dados valiosos. Seguinte. Agora, vamos à segunda parte, que seriam dados públicos, tá certo? Existem repositórios livres, né, onde a gente pode aceder a essas informações. Vamos ver aqui. Nessa primeira parte, estamos vendo a parte de dados brasileiros, sabe? Pela parte de transparência, que é uma lei que exige às instituições brasileiras poder publicar os dados, né, e de preferência em formatos amigáveis, né, por lei, se criou essa organização, o Portal Brasileiro de Dados Abertos, onde são públicos
os dados das distintas instituições, ministérios, organismos nacionais, federais, estaduais, etc., para quê? Para a gente poder pegar esses dados e poder gerar algum tipo de conhecimento, alguma coisa, algum visualizador, etc, etc. E nessa parte eu queria mostrar um pouco da plataforma Open Data SUS, que já é focado um pouco a parte médica, né? Que já são os repositórios livres, onde temos dados, por exemplo, qual foi a distribuição de leitos de UTI, né, comprados nas distintas cidades do país? O orçamento foi assignado para onde? As pessoas que estão sendo com suspeitas de coronas, que sintomas estão tendo, em que parte estão sendo registradas, né? Todas essas informações, lógico que são informações processadas, são informações anônimas, né? Estão sendo publicadas para que qualquer pessoa possa pegar esses dados e possa determinar alguma nova coisa, né? Mostrar, visualizar, trocar, juntar com outros dados para poder visualizar, né? Então, a gente vê que o Brasil está, a partir dessa lei, né, está mostrando esses dados livres. Os dados principalmente são em padrão de CSV, né? Planilhas e APIs livres para poder trabalhar. E por el lado já mais geral, estamos vendo que, por exemplo, Google, ele publicou no projeto Google Cloud datasets públicos, que seriam do mesmo jeito, bancos de dados com informações de todo tipo, tá certo? Temos mais de 200 distintos tipos de dados públicos, conjuntos de dados que vão desde temas de clima, geolocalização, vendas, em realidades de distintos países e tal, que são dados públicos que a gente consegue acessar e misturar e poder utilizar isso para poder, como já falamos, né, haja jeitos de visualizar, tá certo? Combinar essas informações, etc. Próximo slide. Agora, se vamos à terceira parte de Big Data, né, fala, existem também dados gerados a partir de sensores, né? Faz alguns anos também o conceito de Internet of Things, né? Internet das coisas, né? Que fala da parte de cidades inteligentes, casas inteligentes e tal. Que se a gente pensa, todo se foca em trabalhar a partir de sensores, né? Todos esses, o que se chama um ambiente inteligente, né? Está utilizando sensores. Esses sensores começam a gerar dados, né? Esses dados são armazenados, são coletados em algum servidor, né? E já é uma entrada, uma grande quantidade de dados de entrada que a gente pode utilizar para poder fazer algum processamento. Próximo link. Outra grande área seria a mídia social, né? Social media. Os dados das redes sociais. Muito mais agora com a Web 3.0, né? Que essa parte de mídia social já faz vários anos já está involucrada e forma parte da vida da gente, né? Ao final, que é um conjunto de dados a partir da quais a gente consegue processar e estudar ou entender comportamentos. Inclusive, eu vou comentar daqui a pouco um exemplo de como as pesquisas para a parte de Covid também entram focadas nessa parte de analisar mídias sociais. Tá certo? Próximo slide. E, finalmente, a parte de transações. Tá? Em Big Data fala que está relacionado com a parte de dados produzidos a partir de transações comerciais. Cada vez que a gente faz uma compra ou uma venda, né, utilizando as plataformas digitais, né, todos esses dados são armazenados, né, tanto pelas empresas quanto pelos bancos, né, e são dados também muito importantes, né, porque todo o trabalho tem muito que ver com a parte de compra e venda, né, como se está administrando e trabalhando
as vendas, compra de produtos, né? E, bom, esse seria o cenário. Pode continuar, Diego. Bom, voltando aqui. Então, como o Omar comentou, né, a estruturação de Big Data, né, ela entra em todo o relacionamento de informações diversas, heterogêneas, que não são a mesma fonte, mesmo formato, mesma ideia, dados públicos, dados de cenário externo à própria organização, para juntar tudo isso, né, numa central de conhecimento que você consiga inferir, né, algum relacionamento, né. Bom, diferentemente do que vocês aprendem na graduação de sistema de informação, tem um limite no sistema de informação, que é essa pirâmide aqui do Caputo, né, pirâmide do Caputo, dados, informação, conhecimento e sabedoria, né. Então, dados e informação é o nível que você está em relação à parte de bancos de dados transacionais. É o que a gente fala muito do SQL, né? Structured Query Language, linguagem estruturada de consulta. E isso sempre tem que ser bem estruturado. Tudo que eu tenho que fazer com SQL, eu tenho que sempre relacionar, como o professor de vocês deve ter falado, o uso de chave primária, chave estrangeira, a parte de join, as consultas, né, principalmente quando eu faço os meus selects, né, a criação dos CRUDs, create, read, update, delete, tudo isso é o que a gente chama de dados estruturados. Eu organizei, agrupei, fiz uma gestão do que seria o MER, lá, aquele modelo de entidade de relacionamento, e falei, isso aqui é a tabela tal, o campo mais importante é esse, essa é outra tabela, esse aqui relaciona dessa forma. É assim que a gente aprende classicamente. O problema quer falar alguma coisa, Omar? Não, tá. O problema é que o crescimento é absurdamente incremental, principalmente com esse advento de Web 3.0 que o Omar comentou, né, e também nas questões da saúde, eu estou falando de aplicação médica, mas posso estar falando de qualquer outra coisa, que você tem uma quantidade de dados tão massiva, tão absurda, né, porque tudo está sendo sensoriado, tudo está sendo gravado, tudo está sendo armazenado em log, que você fica perdido com a quantidade de informações que você tem. E não adianta você estruturar tudo isso, que você vai demorar milênios para estruturar. Então, você tem que trabalhar com dados menos estruturados. Tá? E aí que entra outras tecnologias que vocês não aprendem na graduação, que aí entra o advento firme da ciência de dados. É a ideia do cientista de dados trabalhar pensando em data mining, que é mineração de dados, na qual ele vai estressar os valores para tentar achar um relacionamento não muito claro, tentar conseguir relacionar dados, principalmente questão de concorrência, predição, né, de futuro, baseado em histórico, né, risco, né, muito comum, mineração de dados. O Data Warehouse, que eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes alguns conceitos, e questões de ontologias, né, que são árvores, né, que você cria todas as regras e você mapeou de forma genérica todo o problema proposto, né? Isso a gente chama que é o nível de conhecimento e sabedoria da organização de dados, né? Então, não só dados, não informação, não conhecimento, que é um relatório detalhado, mas com alguma inteligência, mas eu estou falando nível de sabedoria, quando a própria organização ela tem essa capacidade de inferir, né? De dizer alguma coisa sem ter uma certeza 100% que vai ocorrer, né? Então, isso aqui pode ocorrer com tantos por cento de chance. Ou isso está relacionado a tantos por cento de erro, tá? Então, isso que é interessante em dados menos estruturados. Nesse contexto, a gente entra num mundo, né, que a gente pode trabalhar hoje, é muito comum o uso de NoSQL. Os autores mais antigos, né, como Date, CJ Date, isso daí que a gente usa na graduação, ele trabalha muito com a questão do SQL, dos relacionamentos transacionais. Isso vai ser jogado fora? Não. Isso são aplicações de geração, de organização de dados e informações, como eu falei no slide anterior. Mas, quando a gente está relacionando em Massive Data, dados massivos, Big Data, aí a gente tem que ter a integração de todos esses dados com uma estrutura not only SQL, não somente SQL. E não somente SQL, você pode desestruturar tudo e relacionar de forma bagunçada, até tendo uma ruptura drástica com o que você já aprendeu. Então, por exemplo, eu chegar e utilizar um campo vazio. Eu não podia, se eu quero colocar necessariamente em uma tabela um registro,
e naquele eu coloquei not null, então é not null, nem que você preencha com alguma coisa lá, tá? Então, aqui é permitido esse tipo de coisa, e não vai perder o relacionamento, travar ou bugar, né? Porque a forma como se pensa é não estruturado, tá? Então, é assim que o NoSQL pensa. E isso que está integrado tanto a games como a parte de mídia social. Você imagina uma aplicação como o Facebook ou o Instagram que tem que estar online 24 horas por dia e a cada segundo tem milhões de mudanças em contas pessoais. Então, eu preciso de uma estrutura robusta para organizar isso, né? E não baseada num SQL transacional, que eu vou ter que fazer uma chamada, esperar um processamento e uma resposta, né? Então, isso acaba mudando a forma como se pensa no feedback do usuário final de forma bem rápida e ágil, né? No NoSQL, então, você tem toda uma geração de novos, desde os anos 2000, de novas tecnologias que trabalham com essa ideia da ruptura, né? Ou da quebra do paradigma de criar essa transação de forma estruturada, né? Então, esse movimento ele já não é de agora que vem ocorrendo, né? Então, você tem desde o início, né, do Key Value Database, que é muito simples, chave-valor, né? A cada chave única eu tenho um valor associado, né? Toda chave é única. Depois melhorou isso para de Key Value, que eu tenho que ordenar esse dado, mas ele tem um relacionamento, né, entre os registros. Depois tem a ideia do Big Table, que foi o Google que criou, né, que está integrado na Cloud, Big Table dele, né, uma estrutura bem mais robusta, como se fosse uma estrutura de dados, tá, baseada em fila, só que ele criou isso justamente para estruturar dados gigantes, massivos, né. Depois, os mais modernos, baseados em documento, né, integrados também, como se fosse, por exemplo, a buscas e projeções, posicionamentos dentro de documentos, e os mais próximos do estruturado, do que a gente tem de SQL, né, que seriam baseados em grafo, né, que também cria toda uma árvore não, grafo não é uma árvore, mas um grafo de relacionamento, né. Então, aqui estão a classificação, né, de uma forma, já que a gente está falando do pessoal de sistemas de informação, uma classificação mais geral, né, dizendo exatamente quais são as tecnologias que vocês têm aí disponíveis. Então, no SQL é dados relacionais. Se eu quiser trabalhar com forma analítica, que é o Data Warehouse, eu tenho alguma coisa de relacional? Tenho, mas no analítico o relacionamento é um pouquinho diferente, que eu vou mostrar para vocês, que eu faço uma consulta que não tem como eu fazer em SQL. Quero descobrir se estão roubando dinheiro do governo, um exemplo. Isso eu faço select, asterisco, from, tabela, governador, where, ladrão. Não existe isso, não tem como você fazer. Então, você precisa estruturar o dado de uma forma diferente, organizar a gestão desses dados para poder fazer esse tipo de consulta. Eu vou tentar mostrar. No NoSQL, como eu falei, tem as famílias, né? Então, aqui, caso você queira pesquisar, né? Você está aí, né? Vai entrar de férias daqui a pouco, né? Então, você pode começar a pesquisar essas tecnologias aí que estão muito em alta, né? Procura curso, cara, sei lá, Udemy da vida, qualquer outra coisa, tenta se inteirar. Muita coisa está sendo integrada, até linguagens normais, estruturadas ou não, né, orientadas a objeto. Então, por exemplo, Key Value, você tem o Redis da Amazon, né? A Amazon usa esse tipo de banco, né? Key Value, um banco muito simples de marcação, né? O próprio web, né, usa storage, cache storage, local storage, session storage, é como se fosse um Key Value, né, uma marcaçãozinha de dados local aí, armazenando no lado do front-end. Hadoop, baseado em coluna, é o que o Facebook e Instagram usa, né? Esses Hadoop, né? Então, tem esse cara é um dos mais robustos dos NoSQLs, né? Para crescimento absurdamente exponencial. Um dos mais interessantes que eu gosto, sim, absurdo, que é muito legal, baseado em documento, é o MongoDB. O nome é estranho, mas ele é muito interessante para você utilizar e algumas consultas bem diferentes você consegue fazer, que diferentemente em SQL você não conseguiria. Tá? Então, baseado em documento, posso organizar documentos com MongoDB, né? E o mais próximo do SQL que a gente tem é o Neo4j, né? Que esse é em grafo. Do lado do SQL, você tem o relacional SQL, que você aprendeu, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, né? Oracle, tudo SQL.
E o Pentaho, que é uma solução livre para Data Warehouse, também é bem interessante, vou comentar mais à frente, tá? Bom, por que é importante estudar isso daí, né? Não é o Diego que está falando, não é o Omar que está falando, não é o Alisson que está falando. Isso é o mercado que está falando. Então, baseado esse ano em 41.811 mil respostas num survey que eles fizeram, um levantamento mundial, tá, 2020, quais são os bancos de dados mais populares? Se você olhar, MySQL é clássico, né? PostgreSQL também, free, clássico. Microsoft SQL Server, a versão paga do SQL da Microsoft, SQLite, muito mobile, né? Você usa muito no desenvolvimento mobile. E aí, olha só quem é o quinto, ó, MongoDB. MongoDB já é o quinto banco de dados mais utilizado pelos desenvolvedores em 2020. E o sexto é o Redis, que também é baseado em Kivelo e que também é NoSQL. Então, isso aqui, isso é uma revolução grande, né? Isso é uma coisa muito grande, que você não pensava 10 anos atrás. Eles estavam lá embaixo, tá? E não é só esses dois, MongoDB e Redis. Vocês têm os clássicos, MariaDB, ligado ao XAMPP, Oracle. Aí, olha só, Elasticsearch também, na mesma linha, DynamoDB também, na mesma linha NoSQL, Cassandra NoSQL, Couchbase também, database NoSQL. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 NoSQL numa lista aqui de top 15, por exemplo, tá? Então, é uma coisa que veio para ficar. Então, eu vou entrar agora um pouquinho para falar de Data Warehouse, né? Então, que é justamente a ideia, né, de trabalhar com esse lado do Pentaho aqui, que é a base de dados analítica, né? O que muda, que seria mais próximo para vocês do que vocês aprendem na graduação, né? Professor, eu queria aprender mais sobre isso. Não sei, no futuro, né? Ou já está tendo também pós-graduações em ciência de dados, né? O negócio já vai rapidamente explodir isso, né? Já está acontecendo isso em São Paulo, em muitos locais, né? Como o Omar falou, em São Carlos já tem graduação na USP de ciência de dados, né? Então, é um negócio que realmente veio para ficar, né? A revolução. Então, esse Data Warehouse é um processo em andamento que aglutina dados e fontes diversas, heterogêneas. Então, eu tenho lá, a previsão do tempo está relacionada com o meu banco de dados. Mas para quê? Não sei. Eu planto, eu sou uma pessoa, um cara da área agrícola, por exemplo. Eu planto, sei lá o quê, laranja, será que vai mudar para mim a minha produtividade se chover mais ou menos, se vier uma estiagem grande, né? Então, minha parte de corte, carregamento, transporte vai funcionar melhor, vou ter mais manutenção se tiver mais chuva ou não, enfim. Então, não dá mais para você achar só aquele dado transacionalzinho, beleza, estoque, entrada, processamento, saída. Não, né? Você tem dados de fora, né? O heterogêneo é isso, dados diferentes, né? Diferentes origens. Então, você tem dado lá meteorológico, você tem dado, por exemplo, baseado em histórico, a safra de 4 anos atrás foi boa, será que esse ano vai ser? No ano passado foi um lixo, será que esse ano vai ser bom? Isso está relacionado com alguma coisa? Está relacionado com o plantio? Está relacionado com o defensivo agrícola que a gente usou, que é melhor, é mais caro, é pior? Está relacionado com uma praga? Está relacionado com o quê? É difícil, é um ambiente caótico, com milhares de variáveis, e você às vezes não consegue relacionar isso. Bancos de dados normais, estruturados, você não consegue isso. Então, o Data Warehouse é o primeiro ponto, né? É o ponto de borda que você vai crescer o horizonte, tá? E vai integrar fontes externas dentro das suas consultas estruturadas. Então, aí você vai colocar dados históricos, dados, como eu falei, externos, relatórios analíticos podem servir de entrada, né? Tudo para suportar a decisão, que é o que Hargender, né, criou, né, como definição para esse tipo de estrutura, né? Dessa parte, quer comentar alguma coisa, Omar? Somente comentar que claro. Essa parte de Data Warehouse está sendo trabalhado já há muito tempo atrás. Eu vou contar uma história pequena. Eu trabalhei no Peru em um banco, tá? Era o Banco do Crédito do Peru. É um banco grande que trabalha a nível de país, seria como um banco que trabalha um estado inteiro aqui do Brasil, São Paulo, por exemplo, e que um dos últimos requerimentos antes de eu sair da empresa, né, começaram a adicionar uma tarefa de processamento de dados. O que acontecia? Que a gente gerava relatórios, né? A gente não trabalhava com banco de dados relacional.
a gente até tinha um SQL Server da vida, tinha um Oracle que era o mais caro e tal, né? Mas tinha os bancos de dados próprios da tecnologia mainframe, né? Só que eles exigiam a heterogeneidade dos dados, sabe? Eles exigiam que a gente faça processos e ter a certeza que os dados que estávamos gerando eram completos, que não tenham incongruências, inconsistências, como a gente falou na minha parte. Por quê? Porque o banco já começou a entrar a parte de negócio, já não é somente eu quero saber quanto dinheiro entra, quanto sai, né? Eles queriam saber que pessoas eram melhores para poder assinar um préstamo automático, sabe? Quem era bom pagador e tal. E para poder conseguir essa informação, eles precisavam que a gente trabalhe esses dados. Então, já a partir de desenvolvimento, já nos falavam, os dados têm que ser consistentes para poder entrar nos cubos do Data Warehouse e poder processar. Seria isso. Ok. Então, exatamente como o Omar comentou, no exemplo prático do banco, né? Você tem uma estruturação de dados, que ela é, às vezes, tão penosa e gigante quanto a criação do sistema inteiro. Tá? Então, por exemplo, o que a gente está falando aqui, que às vezes o gestor de uma empresa, ele quer comprar o BI, né, o Business Intelligence, aqueles reloginhos, né, um dashboard lindo que ele põe lá na TV, fica girando os reloginhos, está vermelho, está verde e está amarelo. Cara, para chegar nisso, você tem que ter um iceberg dentro, debaixo d'água. O iceberg, ele tem lá 1/5 fora d'água e dentro dele tem 4/5 de gelo, né? Então, ele é gigante. Então, a etapa de back-end, a etapa de estruturação, que é isso que o Omar está falando, né? Ela é gigante. E isso, às vezes, acaba tomando muito tempo da equipe desenvolvedora. Porque essa estruturação, você tem que fazer isso como etapa, e se você tiver um dado errado na hora de gerar esses recursos, ele pode dar uma análise errônea, o que é horrível, né? Então, você tem que confiar nos seus dados, então você tem que estruturar eles, tem que organizar eles, né? Então, os dashboards, que são aqueles reloginhos, os gráficos, as coisas lindas, é só a ponta do iceberg, né? O que está por trás para a criação desses data warehouses, né? Então, vamos comentar aqui um pouco a estruturação dele. Então, para chegar num data warehouse, né, você tem diversas origens, como eu comentei, de forma heterogênea, né? Sistemas legados, os legados que não tem uma comunicação, né? Só tem um relatório de saída que eu tenho que integrar via um XML, um JSON, um CSV da vida, né? Aí você tem geralmente um RP, né? Um Enterprise Resource Planning, um sistema mais monolítico, grande, né? Que pega todos os dados, faz a empresa rodar, faturamento, estoque, etc., né? Em qualquer área. E aí você tem essa etapa aqui, ó, de stagings, que é a formatação. Então, você vai formatar esses dados, preparando eles para justamente serem apresentados, né? Então, por exemplo, olha aqui, ó, eu peguei aqui os dados de Covid, ó. Olha só, olha a bagunça que tá esses dados, dando um exemplo aqui, né? Eu tive, ó, olha só, olha aqui, ó, dados de Covid, ó. Esse aqui tá lá do público, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ó. Olha só que engraçado, todos são em reais, bonitinho, né, estruturado, né, um arquivo CSV, comma separate value, separado por vírgula, daí você faz o parser e joga ele. Olha só isso aqui fode a análise, ó, é isso que o Omar estava falando, ó, não é isso, Omar? Olha só, aqui eu tenho, em vez de ter uma vírgula, o cabeçudo lá colocou um ponto, eu tenho que vir aqui arrumar, do governo oficial, está, para pegar que é 631.259, o outro aqui, ó. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, eu estou fazendo um manual para você ver, mas evidentemente faz um programa, vai varrer isso aí e vai organizar todas as colunas. Então, por exemplo, coisas comuns que geram problemas. O cara escreve Bahia, aí outro na hora de digitar escreveu errado, Bahia, esqueceu o A final, então você tem que passar e falar, todo mundo é Bahia do mesmo jeito, né? A marca do equipamento é VEG, o Vire, é Magnet, do equipamento respirador lá de Covid. Beleza, o cara escreveu Med, esqueceu de colocar um A aqui no meio. É outra marca que vai aparecer. Tá? Então, essa estruturação de dados é uma etapa muito, muito, muito complicada e lenta, né, do processo de geração de um data warehouse. Então, tudo isso, né, além desses dados, de forma separada, né, eu consigo integrar. Tudo isso entra aqui dentro do warehouse e vai gerar cubos. Cubos nada mais são do que tabelas, que tem um relacionamento
integrado, e cada lado que eu enxergo é uma visão que eu vejo. Então, geralmente uma das visões de cubos é chamada de tempo, né, que você tem que ter o tempo correndo. Data Warehouse, ele é um banco de dados assíncrono. O que é assíncrono? Não ocorre em tempo real a inserção de dados. Vou colocar uma insert, vou fazer um insert no banco. Não existe isso. Um Data Warehouse, você estrutura ele, programa ele inteiro, o que são dados de entrada, e no determinado momento que eu rodo a carga dele, eu paro, a partir dali ele vai analisar o passado. Então, seria como eu programasse todo um banco, que aí meia-noite eu pego e starto ele. E aí ele vai buscar todas as fontes que ele tem de dados, mais os dados externos, mas tudo isso organizar, né, e fazer os relacionamentos a madrugada toda para no outro dia eu ter só um relatório e seja lá alguns índices aí que eu analise num BI, no Business Intelligence, por exemplo. Né? Isso é a definição. Então, essa ideia do ETL, né, que é o foco principalmente, que exige muita mão de obra no mercado, e falta, às vezes, o cara que é bom disso, é muito difícil ver um cara de Extract, Transform e Load, né? Então, extração, transformação e carga, né, que é justamente isso que a gente está falando, são parsers, né, fazer leitura e escrita de arquivos e organização em dados estruturados. Isso é muito difícil, seja na área de vendas, na área de médica, health, finanças, bancos, né? Tudo isso está presente, né? Então, é o cara que faz lá a etapa ali de organização dos dados prévio de entrada a um sistema gigante como o Data Warehouse. Um Data Warehouse de banco, por exemplo, como o Omar comentou, ele pode predizer, assim, qual seria a taxa de pessoas que vão entrar, por exemplo, no negativo no próximo ano, devido ao que está acontecendo. Então, ele vai gerar dados baseados aí em informações de governo, informações históricas, né? E aí, isso aí depois, ele vai chegar e vai falar assim, olha, a percentual de chance que a gente tem está entre 15% e 20% no próximo semestre de pessoas que vão ficar inadimplentes. Baseado em quê? Baseado em um monte de coisa que ele integrou, né? Então, isso é a ideia de um data mart, é uma visão, né? Então, eu só pensei numa pergunta, que é a pergunta de inadimplente, mas posso pensar outra pergunta. Quanto de lucro o banco vai ter, mais ou menos, se melhorar as variáveis macroeconômicas, como o dólar, né? Como o governo incentivar uma área específica? Isso é um outro data mart. Então, Data Warehouse são faces de data marts, ou seja, visões que eu tenho baseadas em cubos, né? Que são várias tabelas concatenadas, um jeito bem tosco de dizer, mas estão integradas numa consulta única. Então, aqui é um exemplo de entrada no Data Warehouse em Postgres, né? Então, eu peguei aqui, por exemplo, você tem que gerar tabelas fato, né? Que são tabelas de que vão pegar esses dados e organizar. Perceba que a maioria dos dados são quantitativos. Quando você chega no modelo de data mart, a maioria dos dados são números. Então, são visões de números, numéricas, né? Você não tem um relacionamento qualitativo. Quando você pensa nesse nível de integração, basicamente é só numérico que você está trabalhando, tá? Então, você gera matrizes, às vezes são esparsas, várias dimensões, que elas vão se integrando e chegando distâncias entre alguns campos, né? São conceitos interessantes, porque o data mining faz isso, né? Que é a mineração de dados, que é uma das vertentes utilizadas em Data Warehouse. Bom, aí vem, né, em 2004, né, que o Omar falou, não é tão antigo o Data Warehouse, mas uma coisa mais popular agora, né, do que antes, quando foi criado, tá? NoSQL é muito novo, mas Data Warehouse é uma coisa um pouquinho mais antiga, né, e agora bem mais popularizada. O Pentaho, então, é uma solução, Pentaho, né, o nome aqui, é o nome de uma solução multiplataforma de Data Warehouse aberta, open source, tá? E também tem uma parte comercial para BI, e aí você paga. Mas toda a parte do iceberg que eu mostrei aqui, que é essa parte submersa aqui, ó, você consegue fazer, que é a parte mais chata, que você precisa de um cara de TI para fazer. Do cara do dashboard, não necessariamente precisa ter um cara muito bom de TI, né? Mas aqui embaixo você precisa de um cara de TI para fazer. E aí que entra uma série de ferramentas que o Pentaho nos traz para fazer essa integração, né? E eu usei algumas delas para gerar uma estatísticazinha aqui de um exemplo que eu vou estar mostrando de Covid, né? Então, ele tem uma versão que chama Community Edition, né? Que é a versão que a comunidade mantém, tá?
E você tem algumas soluções free de C-Tools, né, que é um BI, um dashboardzinho. O que é o dashboard, professor? É isso aqui, ó. Isso é um dashboard, ó. Tá, ó, os gráficos bonitinhos. Aí o cara vê um relatório, quanto que eu vou esperar, por região, filial minha, como tá, no passado como teve, por que piorou, por que melhorou, né, como as oportunidades, se eu aumentar custo, o que acontece, isso é um dashboard, né. Então, o Pentaho, né, ele tem também na Enterprise Edition, além de tudo isso, né, se você quiser, né, pago por uma empresa, você tem suporte ainda nativo dashboard. O dashboard você tem que construir na mão, na versão community, tem algumas soluções como Cycle, C-Tools, mas não são tão visuais como os dashboards profissionais, né. Ele usa a ideia do Analytical, que é Online Analytical transação, então, em vez de fazer uma transação normal, é analítica, né, então esse conceito de integração de tabelas, como eu comentei, né, e você gera algumas perguntas ou relatórios customizados de acordo com a sua necessidade. O Pentaho, ele integra, já que é Data Warehouse, ele integra tudo que é tipo de dado que você imaginar. Então, por exemplo, eu tenho um aberto aqui, acho que eu deixei aberto, ó. Então, por exemplo, é assim o ETL dele, ó. Você cria as estruturinhas assim, ó, e vai montando dentro dele todo o que você precisa, né, em relação ao argumento, log, né. Então, teste COVID, olha lá. Eu peguei um arquivo de entrada do governo federal, selecionei valores, gerei saídas, depois integrei isso a fatos, né, tabela fato, que vai organizar o dado, depois eu passo para um outro sistema, né, gera um job que de noite ele vai rodar isso para alimentar, para gerar um cubo OLAP para ter uma análise, né? Então, é uma estrutura assim, tem vários programinhas que você vai trabalhando com ele. Então, o Pentaho, né, ele é híbrido, então trabalha tanto transacional como analítico, né, na geração. Então, para relatório, ele tem uma série de soluções, para análise, DataMine, ele tem um cara chamado ECA, que é de DataMine. Já trabalhou com ECA, Omar? Não. Não? Ô, Alisson, alguma coisa de ECA, você já trabalhou? Alisson tá aí? Acho que... Alisson, não? Bom, o ECA, que é o WEKA, que é do Pentaho, também é uma solução de data analysis com DataMine também, muito interessante, bem interessante. Dashboard, que é o BI, né, apresentando, e todo o resto de integração, que é o processo braçal e pesado. Então, aqui é o nome das soluções, então, origem pode ser diversa, extração, transformação e carga tem um cara chamado Kiro, ou Spoon, né, que você pode usar. O cubo você gera com uma solução chamada Moldra, tá? E aí, a estrutura de apresentação em servidor, você usa o Pentaho com Cycle, né? Então, depois vai ficar online essa palestra, se você quiser pesquisar esses itens aqui, você consegue pensar em criar um Data Warehouse seu, de algum exemplo específico, e aprender um pouquinho mais. Aqui é mais para te dar a ideia. Então, aqui um exemplo de um dashboard, né? Pode associar mapa, pode associar informações diversas, né? Não necessariamente integradas, externas, né? Como eu falei, temperatura, mapa, pressão, trânsito, etc., né? E tudo integrado à mesma estrutura, tá? Bom, pontualmente às 9 horas, agora a gente acabou a parte 1, né, da palestra. Ela é dividida em duas partes, uma parte mais conceitual, e agora a gente entra na parte de aplicações, né, para mostrar alguma parte de pesquisa e desenvolvimento nossa, alguns testes que a gente fez com Big Data. Uma parte eu vou mostrar Data Warehouse com Covid-19, e o Omar vai mostrar a parte de processamento de imagem também com imagens radiológicas de Covid, né? Então, essa foi a introdução, né? Lembrar, então, que Big Data é uma informação gigante, né? Toda integrada, e agora a gente entra nessa segunda parte. Vamos lá, Omar? Vamos lá. Diego. Oi. Estava só no celular, não consegui responder. Tentei no comentários, mas não deu. Não usei também. O ECA, não? Tá. Travou? Alô? Oi? Cortou? Cortou. Acho que voltou já. Não sei se o vídeo... Voltou agora. Voltou? Voltou. E um ponto importante que você tinha comentado um pouco antes, que eu falei, não deixa eu cortar agora, é que o pessoal disse, ainda você falou que tem algumas pós, tem alguns cursos de graduação também. Nessa grade do primeiro ano, no quarto ano tem a disciplina
de internet das coisas e ciência de dados. Nossa, legal. A grade mudou, então já vai ter para esse pessoal. Isso é importante, né? Mercado é muito importante. Sim. Interessante. Pode dar sequência. É um diferencial, legal. Sim. Beleza. Bom, então, Omar, vamos começar então? Posso passar para você aqui? Omar vai começar a mostrar então a parte de teste em imagem médica, tá? E aí depois eu mostro o Data House e depois a gente parte para perguntas, beleza? Estamos no tempo, Omar, fica à vontade aí, tem tempo tranquilo. Beleza, então. Beleza, pessoal, agora vamos a começar a ver um pouco como a gente relaciona a ciência de dados, né, com o Covid, né, que isso é algo tão recente e a causa de todo o impacto que teve no mundo, né, na área acadêmica, vamos aplicar todo esse conhecimento que temos a essa área, né, e começaram a gerar e começaram a criar e produzir um conjunto de bancos de dados, um conjunto de datasets, né, livres, para poder trabalhar e gerar alguma informação valiosa a partir disso, né? E, por exemplo, eu queria recomendar esse artigo daqui, né? Que é uma revisão que fala dos as principais aplicações que estão sendo utilizadas para tentar combater o Covid, né? E somente para ver, assim, em resumo, que características, que algoritmos, que parte da computação estão sendo utilizadas, né? Os colegas no mundo estão trabalhando com tópicos de aprendizado de máquina, né? Aprendizado estatístico, modelado de séries temporais, visualização de dados, sistemas especialistas, sistemas expertos, raciocínio probabilístico, né? Se você chega a pensar, né, em pós-graduação, muitas vezes cada um deles poderia chegar a ser até uma disciplina, né? Onde eles aprofundam, né, na parte teórica e depois aplicar a partir de conjuntos de dados que estão livres ou que estão sendo gerados por alguma instituição ou alguma organização, né? Próximo slide, por favor. Vamos a ver nesse artigo que ele comenta datasets públicos, né, que a gente poderia conseguir acessar agora e começar a trabalhar com eles, né? E ele divide em 4 grandes temas esses dados que temos, né? Primeiro, imagens médicas, né, para a gente poder fazer uma análise. Que tipo de imagens médicas eles trabalham, né? Tomografias computarizadas, raio-x, ressonância, etc. Tudo que seja imagem para poder fazer uma análise. Tá certo? Aqui queria comentar dois artigos interessantes para ver como que estão utilizando essa abordagem. Por exemplo, aqui, esse artigo daqui, que eles tentam utilizar Deep Learning, né, para tentar predecir se um paciente tem COVID, né? Para poder fazer isso, eles que pegam um conjunto de imagens médicas, tá certo? Eles utilizam um modelo matemático para tentar predecir, e a partir disso eles têm uma saída, né? Que seria a predição se essa pessoa tem COVID ou não tem COVID. Tá certo? Uma abordagem. Eles processam imagens inteiras, conjunto de imagens inteiras. Agora vemos aqui, por exemplo, esse outro artigo, que também vai pelo lado do Deep Learning, onde eles fazem um processo um pouco maior. Eles pegam as imagens médicas, fazem uma fase de pré-processamento que é para limpar todo o que não seja pulmão, né? Porque a gente sabe que todo o que é relacionado ao Covid, né, afeta direto os pulmões, que é um dos mais afetados. Então, para poder analisar, a mim me interessa analisar a parte de pulmão. Então, primeiro preciso apagar o que não seja pulmão. Uma vez que fiz esse pré-processamento, agora eu preciso definir e achar regiões que poderiam ser infectadas com Covid, né? Tem algoritmos para detectar essas anomalias que tem a partir das imagens, né? E agora que eu já tenho essas áreas que são suspeitas a ter Covid, que se faz? Começa a tomar decisão
utilizando algoritmos, né, com redes bayesianas e tal, para falar essa área é uma área afetada pelo Covid, sim ou não? Em que porcentagem? Né? E a partir disso, eles começam a ver se são resultados, se são corretos, se são falsos positivos, né? Falsos negativos, etc. E também trabalham em visualização, tá certo? Ou tudo que a gente consegue gerar a partir de trabalhar com imagens médicas. Próximo. Agora, que outro tipo de datasets públicos existe? Por exemplo, aqui um artigo bem interessante, que já vai a parte utilizando mídia social, sabe? Que é um artigo que fala, ó, vamos saber como está sendo o comportamento xenofóbico das comunidades web para os chineses, né? A causa do Covid, né? Teve muitas pessoas no mundo que começaram a falar que os chineses são os culpados e começou a ter comportamento xenófobo. Que fizeram? Começaram a analisar redes públicas, bancos de dados públicos, como são os dados do Twitter ou de 4chan, né? Que são publicar temas de forma anônima, e começaram a analisar esses dados para poder ver como está sendo o comportamento da xenofobia para os chineses. E olha, como começaram a fazer estudos, e eles fazem visualizações disso, como estão sendo as relações das palavras, analisando o texto, né, dessa parte textual, mineração de dados textuais. Depois, agora uma análise agora a partir de voz, né, a partir de dados de áudio, tá certo? Aqui tem um projeto bem interessante que é AI for COVID-19, né, que é um projeto que eles fazem o quê? Eles começam a pegar informações de quê? De tosse, né, cough, né? Eles começam a gravar, esses áudios de tosse são enviados em um sistema esperto, né, que nesse artigo em específico ele fala de 3 algoritmos, 3 técnicas diferentes, né, para poder determinar se essa tosse corresponde ou não a uma pessoa com Covid, tá certo? Ele dá um positivo ou negativo que não sabe diferenciar. Do mesmo jeito ele tem falsos positivos, falsos negativos. Por exemplo, aqui peguei uma das tabelas de um dos algoritmos que eles mostram aqui, ó. Essa coluna de a class predicted, né, seria o que eles estão predizindo versus o que é real, tá certo? Por exemplo, temos um sonido, uma tosse gravada de uma pessoa que está, uma pessoa sana, né, que não tem a doença, e ó, 94% das gravações chegaram à conclusão que uma pessoa que está normal, que não tem nenhuma doença. Mas já 1,86% falaram que é uma pessoa que poderia ter bronquites. Ou 0,57% que tem uma doença chamada pertussis. E o 3% que acreditavam que era uma pessoa que poderia ter Covid. Tá certo? Então, é um teste que você pode fazer a partir de dados. E do mesmo vá para todos. E se eles, depois de fazer o análises completos, eles podem argumentar que o aplicativo deles, o sistema esperto deles, né? Ele tem um grado de certeza perto do 92%. Tá certo? Então, a gente vê como eles também conseguem processar mídias digitais, como som ou áudio. Próximo. E também uma pesquisa já indo um pouco mais para o lado do pessoal de biologia, né? Que utiliza Deep Learning para poder analisar proteínas que inibem o COVID-19 e fazem visualizações, representações, utilizando sistemas. Tá certo? E lá quando a gente falou de data science, a gente viu várias áreas, né? Desde a detecção, análise, limpar dados, etc, etc. Cada um deles são áreas onde é possível trabalhar.
né? Eu não preciso trabalhar com tudo, eu preciso entender o fluxo todo, eu preciso entender como é que funciona tudo, mas se eu me quero especializar, né, é importante ir a uma parte. E todas são importantes, gente, desde tentar predecir, tentar analisar, visualizar de um jeito correto. Então, todas essas áreas são importantes. E para cada uma dessas áreas, existem ferramentas que suportam, né? Mas para essa parte de análise, toda essa parte que estamos vendo, isso já vai muito mais aprofundado com a parte de algoritmia, tá certo? Que é baseado em tudo que a gente aprende na parte de programação, né? Desde estrutura de dados, algoritmo, banco de dados, e etc, etc. Próximo slide. Ok. Agora, gente, eu queria comentar agora da parte de dataset de imagens, né? Eu queria mostrar porque como existem distintos tipos de imagens e por que utilizar um ou outro, né? A gente em imagens conhecemos vários formatos, né? Imagens JPG, PNG, GIF, etc, né? Mas uma imagem ao final é uma imagem, né? Uma mesma imagem. Qual a diferença? Por que, por exemplo, em imagens médicas compensaria trabalhar com um DICOM? Eu posso trabalhar com JPG? Dá na mesma? Tem alguma mudança? Né? Próximo slide, por favor. Por exemplo, a gente pegou essas imagens de um dataset público, tá certo? Esse é um dataset que ele mostra, em algumas das imagens, eles fazem umas anotações de áreas suspeitas de Covid, tá certo? Aqui podemos ver um pulmão, onde vemos áreas, né? Áreas que sofreram algum tipo de, a causa de alguma enfermidade, começaram a apresentar irregularidades. Agora, essas irregularidades serão Covid ou não serão Covid? Tá certo? Diego, eu vou compartilhar aqui rapidinho minha tela para poder mostrar um pouco. Beleza, Omar, eu vou tirar o compartilhamento meu aqui, você sobe. Pode compartilhar à vontade. Beleza. Já está compartilhando minha tela, é verdade? Não, ainda não. Foi? Foi? Agora sim. Beleza, obrigado. Então, pessoal, por exemplo, esse daqui é um visualizador que a gente trabalha, que é o visualizador de imagens médicas, tá certo? Aqui vemos uma tomografia de um pulmão, tá certo? Aqui vemos pulmões que apresentam umas áreas diferentes. Por exemplo, aqui não é médico, tá? Eu não posso falar que parte é tal, porque o que a gente conhece é a partir do tempo que estamos trabalhando com médicos e físicos que conhecem esse tema, né? Mas o médico, ele precisa de trabalhar com ferramentas, né, de brilho, contraste, para poder aclarear e poder determinar ou achar padrões, para poder determinar se a imagem pertence a alguma doença, né? Nesse caso, a Covid. Tá certo? Mas, professor, esse tipo de processamento você também conseguiria fazer com uma imagem, né? Com um JPG da vida, né? De fato, aqui também a gente achou vários datasets com imagens, com JPG. Mas, como a gente pode ver, essas imagens muitas vezes são com resoluções muito baixas. E, além, são imagens simples. Em alguns casos, são imagens, como foi mostrado nos slides, que essas imagens estão anotadas, né? Um médico pegou, fez um print, né? Fez um print da vida e começou a anotar, a fazer uma anotação por cima, a determinar uma área, né? E depois ele gravou essa imagem e ele publicou, aqui está uma área anotada, tá certo? Mas se nesses processos, dependendo do padrão, do formato que a gente trabalha, a gente perde muita informação, tá certo? Porque cada padrão de imagem, de armazenamento de imagem, dependendo do algoritmo, ele pode ter perda ou não. O
que implicaria que a utilização de ferramentas para processamento de imagens poderia dificultar a parte de poder determinar ou achar esses padrões. Além disso, na parte de imagens médicas, uma imagem DICOM não é somente uma imagem, sabe? O padrão DICOM foi criado também para, além de mostrar ou determinar uma imagem, que não necessariamente precisaria ser imagem, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, etc., ele mostra informações complementares. Informações do paciente, tá certo? Idade, sexo, nome, identificação, a parte de sintomas, todo se poderia armazenar, station, onde que foi tirado, com que equipamento, porque também dependendo do equipamento, né, existe também essas partes de resoluções e outras coisas, né, é organizado, né, em estúdio, série, imagem, tendo informações complementares, como, por exemplo, que representa um pixel de imagem, que representa, quantos milímetros representa, sabe? Resoluções, etc. Então, todas essas informações complementares do DICOM, né, são a mais, tá? Que poderia ajudar a eu poder determinar, tá? Poderia começar a misturar técnicas, além de processar a imagem, poderia ver a parte de sintomas, né, do paciente, ou começar a juntar distintas técnicas, tá certo? Então, por isso sempre é importante poder trabalhar com padrões conhecidos, tá certo? Mas, assim, a causa né, na área da computação, a gente encontra todo tipo de imagens, desde imagens simples, imagens pequenas de ícones, até imagens padronizadas, tá certo? Beleza. Diego, você pode apresentar de novo os slides, por favor? Ok, Omar. Obrigado, estou passando para a minha tela aqui. Uhum. Beleza. Estão vendo aí? Isso, já estou conseguindo ver. Tá, que bom. Ok, próximo slide. Vamos lá. O Omar, então, ele explicou muito a respeito da parte de imagem médica, principalmente integrando as soluções de imagem, né, a datasets e a informações clínicas dos médicos para obter um conhecimento muito a respeito de anomalias, né, que geralmente geram falsos positivos ou um percentual de chance de êxito em relação a uma anomalia como essa que é nova, que ainda todo mundo está conhecendo como Covid, né. Bom, em relação mais à parte da Data Warehouse, né, que é o que eu vou mostrar, nós temos a parte aqui em relação a datasets públicos, né? Então, todos os dados de gastos, de acordo com o portal de transparência, estão disponíveis em datasets como o Open Data SUS. E você tem dados em formatação JSON, por exemplo. Só cortar aqui, já está. Em formatação JSON, formatação, por exemplo, CSV, como a Separate Values, né, separado como se fosse uma planilha, e até arquivos, por exemplo, em PDF, que são relatórios, né. Então, com isso, você tem dados de quase todos os municípios de estado a estado, né, e é possível você fazer análises detalhadas, né, e perguntas como, por exemplo, saber qual foi o destino, por exemplo, dos respiradores que foram comprados a rodo, né. Então, para vocês terem uma ideia, foi gastado quase mais de 1 bilhão de reais em material para a área de Covid nesse ano, a mais do que se pensava devido à emergência nessa quarentena. Aí, algumas perguntas que são interessantes a gente fazer para nós mesmos será que esses políticos não aproveitaram essa grande demanda para realizar um superfaturamento desses aparelhos, respiradores, de seu estado e município? SQL, eu não consigo fazer uma pergunta como essa. Eu não consigo dar um select, asterisco, from, político, estado tal, se é bandido. Então, não dá. Tá? Então, eu tenho que pensar, né, numa estruturação um pouquinho diferenciada para criar, que eu falei do CubeOLAP, né, para você fazer essa pergunta e entender melhor como a forma como ele trabalha te entrega um cenário. Né?
Então, foi isso que a gente fez, pegou o dataset do SUS, né, se é aberto, Covid Saúde Gov.br, e também dos dados do Open Data SUS, né, que são planilhas gigantes. Pra vocês terem uma noção, no estado de São Paulo, só o estado de São Paulo, ele tem 5 planilhas, de abril até agora. Cada planilha tem o máximo de linhas que uma planilha Excel consegue alcançar, tá? Aqui é só um pedaço dela, que eu não fui pegar tudo, peguei um período específico, né? Só para mostrar aqui, tá? Em relação, então você tem milhares de dados, tem mais de 40 colunas, tá? Enfim, aí isso aqui já é a etapa de Extract, Transform, Load, que você vai já concatenando, mudando, vendo, para ter só dados que lhe interessam, né? As classificações de equipamentos respiradores são os baseados em UTI, que é aqueles que ficam em unidade de tratamento intensivo, né? E os de transporte, adaptados em ambulância, para cidades menores levar os indivíduos com uma saúde precária de Covid até localidades maiores, cidades maiores, né? Então, meu foco foi esse, né? Foi buscar dados de Covid em relação a tipo de equipamento de respirador, quanto gastou, quantidade que gastou no decorrer do tempo, associei a dólar também, porque a cotação flutuou muito de abril até outubro, né, novembro, eu tenho dados até 20 de outubro, tá? Então, 1º de abril até 20 de outubro está tabulado. E aí, nesse cenário, a gente conseguiu ver essa flutuação, se ela está de acordo com o valor estipulado em licitação, para fazer uma análise e verificar se realmente está dentro ou fora, está muito fora, né? Se tem uma justificativa plausível para isso. Bom, então, só para saber, né, respirador é o equipamento do uso de Covid, né, no tratamento de Covid, que vocês já devem ter ouvido muito, né, na TV, e esse tratamento necessita de um respirador, né, para o paciente ficar ali, às vezes, entubado ou usando esse aparelho até ele melhorar, seu organismo se recuperar, né. Então, um equipamento desse, basicamente, de acordo com os periféricos, a forma como ele trabalha, ele vai de 17 a 24 mil dólares, né? E ainda houve também uma flutuação absurda no preço, porque o mundo inteiro queria comprar esse tipo de equipamento, né? Então, várias empresas tiveram que criar aí de forma ad hoc, na pauleira, começar a conduzir a criação, a adaptação de suas linhas fabris para a criação desses equipamentos, né? Além disso, você tem o de transporte, que é aquele que custa mais ou menos entre 9 mil e 13 mil dólares, que vão nas ambulâncias, as ambulâncias mais equipadas, né, de tratamento intensivo, e é esses que receberam os equipamentos portáteis de transporte para os doentes, né. Então, esses são os 2 tipos de equipamento que foram comprados no nosso país. Então, aqui eu já gerei não gerei dashboard, que o Pentaho não tem esse suporte, mas eu gerei já o cubo, gerei toda a parte de extração, transformação e carga. E aí eu relacionei de abril até outubro, peguei um estado qualquer, como Rio de Janeiro, né? E aí eu comecei a analisar quantos respiradores tem no Rio de Janeiro, né? Então, mês a mês, quantos foram comprados e qual foi o total gasto, né? Para ver qual que é a flutuação de valor em relação ao custo desses equipamentos, se foi absurdo ou não. Então, por exemplo, em abril, né, 60 equipamentos foram comprados, eu vou ter depois no próximo slide especificando quantos são de uma natureza ou de outra, e esses 60, 3 milhões e 600 mil reais foram gastos. Se eu dividir 60 por 3 milhões e 600, isso me resulta uma média mais ou menos de 60 mil reais. 60 mil reais, se eu falar de 24 mil dólares, né, está no valor dentro, né, então não está absurdamente fora. Mas, como eu falei, tem equipamentos que foram vendidos para transporte nesse contexto. Maio foi o grande pico de compra, né, brasileira, então quando você compra mais, o valor tende a cair, né, obviamente, se eu comprar uma quantidade maior, né, eu tenho uma barganha maior de preço. Então, o Brasil fez uma grande aquisição, foi 21.141.940 reais, para 462 equipamentos só no estado do Rio de Janeiro. Isso dá uma média de R$ 46.627,58 por equipamento. Isso é interessante ver que em maio foi o maior pico de dólar que a gente teve, né? Chegou a R$ 5,90 o dólar. Todos os equipamentos são em dólar, né? Então, mesmo com o pico de dólar, né, da cotação flutuada a nível quase de R$ 6,00, vendida no dólar comercial paralelo, que são os mais caros, você teve um valor menor do equipamento devido à grande quantidade
que o Brasil fez de compra, né? Isso foi uma boa estratégia política. Não estou criticando quem fez ou elogiando quem fez, mas em relação a dados, isso é factível de se analisar, né? Pelo menos ao estado do Rio. Em junho, 229, né? E tem uma flutuação também. Aqui tem muitas aquisições de transporte. Julho, 271, também tem uma flutuação para mais. O dólar está subindo de novo. Diego, Oi. Diego, Fala. eu acho que está tudo parado. Mas eu estou gravando, Alisson. Vou continuar, depois você solta o link. Boa. Estou gravando Tá. Ok? Pode ser? Estamos no final já também. Então vai. Porque senão vamos ter que retomar e a gente já está na linha de raciocínio. Pode ser? Pode. Tá. Então, em agosto, 3.535.000, isso é uma variação, uma flutuação de R$55.000, o que aumentou bastante os equipamentos, né? E não tem uma relação com o dólar. Perceba que em Data Warehouse, essa relação com o dólar, a gente tem que verificar se tem uma relação só dólar. Como é Data Warehouse, são dados heterogêneos, então pode ser um outro problema, né? E aí a gente analisou também esse problema, né, para verificar se não tinha uma outra natureza. Em outubro, 189, tá? Aumentando também exponencialmente o valor, $62.000 por equipamento. Então, a partir dessa análise do Cubolap na primeira geração, eu procurei analisar mais pormenorizadamente, analisando mais detalhe. E aí eu caí nisso aqui, ó. Então, relacionei, para pedir para o Cubo relacionar os dados da flutuação de dólar com a flutuação do valor dos respiradores. E mais ainda, relacionando quantos equipamentos de UTI foram adquiridos, tá, para quantos equipamentos de transporte de respiradores foram adquiridos. Então, a gente tem essa relação. No mês de maio, muitos equipamentos, que foi o reflexo do valor baixo da cotação, mesmo o dólar estando alto, muitos equipamentos, a resposta vem aqui, né? Isso eu não consigo fazer em select, em transacional. Isso que me entrega é um data warehouse. Então, eu vou começar a analisar, investigar, mas com foco. Pô, legal, não está estranho em maio? Foi as anomalias que ele me apresentou. Ó. Similaridade índice média dos gráficos com 91,24%, ou seja, uma resposta interessante e alta. Mas ele apresentou anomalias em maio, setembro e outubro. Então, eu fui analisar, detalhar, entrar mais de cabeça nos dados para avaliar qual foi a consequência disso. Analisando com calma, nós vemos que no mês de maio, dos 462 equipamentos comprados no estado do Rio de Janeiro, mais da metade eram de transporte, que tem um valor menor. Isso acarretou um valor menor da média dos equipamentos, tá? Então, mesmo o dólar estando alto, a maior compra foi de equipamentos de transporte, ok? Então, por isso que é a resposta que a gente tem para maio. Lembrando, a SQL não consigo fazer isso. Depois, ele reclama de setembro e outubro com anomalia. Setembro e outubro tem problemas, o valor está altíssimo dos equipamentos, uma compra relativamente pequena, sendo maior de transporte também, ficou caríssimo. Se você olhar a planilha, né, estressar a planilha, olhar isso aqui, é interessante avaliar com calma, mas olha só aqui, ó, transporte e USA, ó, 16 de outubro, ó, tiveram que fechar um avião da FAB para ir buscar, e quem pagou, não sei se foi o Estado, não sei que alguma coisa aconteceu, que eles pagaram a mais, os equipamentos ficaram bem mais caros. Então, nessa data aqui, 24 de setembro, 16 de outubro, alguns aviões brasileiros foram buscar em loco o equipamento. Ou pagaram para aviões de lá saírem para cá. Isso aumentou o preço do transporte, o que responde também o preço do equipamento. Então, a gente gerando dados, analisando os dados públicos, a gente não vê uma relação de superfaturamento, a princípio, à primeira vista, segunda e terceira, nesses dados que a gente verificou, em relação aos gestores públicos, né, o que é muito legal com um ferramental desse que a gente tem na mão avaliando. Será que tem algum problema? No geral, analisando aqui, parece que está tudo em ordem, né? As compras, se chegou a esses equipamentos, a quantidade que foi especificada, é outros 500, mas em relação aos dados licitados, dados de mercado, dados de flutuação de dólar, dados de logística, que teve um gasto adicional por ter que buscar o equipamento, está dentro do contexto. Baseando no Data Warehouse, consegue te entregar isso, né? Aí eu fui analisar agora os dados da região de Bebedouro, né, região da Unifafib. Na região de Bebedouro, que a gente tem de compras mencionadas, o estado de São Paulo trabalha um pouquinho diferente, diferente do estado do Rio, né, que tem as destinações, algumas são de secretarias, mas São Paulo até
até maio, junho, ele estava especificando, né? Todo para a Secretaria de Saúde do Estado. E ele que mandava. Então, se foi para Bebedouro, se foi para Olímpia, se foi para São José do Rio Preto, se foi para Ribeirão, se foi para Sertãozinho, Jaboticabal, não sei. Então, está aqui geral, você não acha dado público disso, tá? Mas, a partir de junho, julho, né, eu acho que foi obrigado a fazer isso, como os demais estados, aí ele começou a especificar. Então, já tem o equipamento de Cajobi, né, 22 de julho, um de transporte, 48 mil, caro, mas, né, a gente tem que avaliar o que aconteceu nessa venda. Colômbia recebeu uma compra, licitação 22 de julho, também de transporte, cidades menores para trazer. Caiúva, também de transporte. Viradouro também recebeu um respirador de transporte. São Joaquim da Barra também, um pouquinho mais depois de Morro Agudo, né? Recebeu um de transporte de R$20 mil, né? E aqui eu tenho as listas de quantos venderam, né? Foram comprados no maio e junho no estado de São Paulo, tá? Bom, é isso, né? A gente está com um probleminha no link, mas eu estou gravando. Basicamente é isso aí. Alisson, eu queria agradecer a oportunidade, Omar também. Né? Muito obrigado, pessoal. Alisson, para de gravar? Vou fazer o agradecimento e a gente para, né? Tá bom. Pedir desculpas em nome da instituição. A instituição, o pessoal do departamento falou que foi um problema técnico, derrubou o link e tal. Mas nós ficamos aí, pelo menos com a gravação, pelo menos o Diego estava gravando, e o pessoal, já avisei em todos os grupos, e aí depois a gente coloca até no portal o link, né, para o pessoal assistir a partir de onde pararam. Quero agradecer muito, Diego, e o esforço pelo empenho de vocês, sempre de mostrar todo o conteúdo aí que vocês têm, né? Muito obrigado. Valeu, eu vou parar a gravação. Obrigado. Obrigado, viu, Diego? Obrigado.